O Ponto de Cultura Bambu Eventos recebe para um papo de cultura Ruth Venceremos e Fabrício Rosa. O que é a comunidade de pontos de cultura, a comunidade que milita com as políticas públicas que o governo do PT tem feito? O que nós podemos esperar? Tanto do PT como um partido, de maneira geral, e do trabalho específico de vocês. Por favor. Primeiro, nós precisamos lembrar que o presidente Lula recriou o Ministério da Cultura, colocando uma figura tão potente, tão simbólica, tão preciosa para o povo brasileiro, como a ministra Margarete, como ministra da Cultura. Segundo, nós precisamos incentivar as prefeituras a aderirem aos pactos nacionais e aos sistemas nacionais de cultura. Nós conseguimos criar a Política Nacional Aldir Blanc. Terceiro, nós precisamos enfrentar as fake news, que criam sobre diversas políticas de cultura, como a Lei Rouanet e tantas outras políticas culturais. Quarto, nós precisamos, e isso o PT deve para o Brasil, nós precisamos ampliar o investimento direto em cultura. Nós precisamos ampliar o orçamento do próprio Estado, do poder público em cultura. É claro que essas captações privadas, via Lei Rouanet ou via outros sistemas de fomento, são importantes, mas nós precisamos garantir que o orçamento federal seja mais robusto no campo da cultura. E não só o orçamento federal, mas os orçamentos municipais precisam garantir uma porcentagem do IPTU, do ISS, que vá direto para os fazedores de cultura, para os produtores culturais, para os artistas da nossa cidade. Nós precisamos garantir participação popular. São muitos municípios que têm conselho de cultura só no papel, esses conselhos não existem na prática, esses conselhos foram instrumentalizados, foram ocupados por pessoas que não conhecem de cultura, então há uma série de tarefas. Nós precisamos dialogar com as diversas linguagens da cultura, garantindo que essas diversas linguagens tenham assento no Conselho Municipal, no Conselho Estadual, no Conselho Federal de Cultura, enfim, especialmente as linguagens que foram abandonadas, as linguagens LGBTQIA+, a linguagem do hip hop, as pessoas do campo popular, de culturas populares que foram abandonadas, raizeiras, benzedeiros, dançadores de catira, enfim, vários povos que foram abandonados nos orçamentos. Aqui em Goiás, especialmente, o grande orçamento vai no sertanejo. Nós precisamos fazer com que o orçamento chegue nas periferias das nossas cidades e do nosso estado. Esse é o compromisso do Partido dos Trabalhadores, mas esse é o compromisso dos fazedores de cultura que, de fato, tem acúmulo substancial na construção da política cultural do nosso país, que precisa avançar. Obrigado. Olha, Fabrício, eu acho que deu um panorama geral daquilo que a gente acredita, daquilo que nós estamos fazendo. Assim como ele falou do Ministério da Cultura que nós tivemos, que o governo Lula teve que recriar, portanto, nós vivemos anos aí com desmonte, inclusive, dos pontos de cultura. Então, os pontos de cultura, eles são fundamentais porque é o nosso povo, né, o povo trabalhador que está na ponta, que entende que a arte e a cultura ela é fundamental. E eu digo, né, que muitas vezes a gente se preocupa com o Fabrício em alimentar o corpo, e eu sempre brinco, e alimentar a alma. E a cultura, a arte é esse processo também para que a gente, em alguma medida, continue vivendo com dignidade. Então, fortalecer os pontos de cultura deve ser uma estratégia política, porque são os fazedores na ponta, fazendo acontecer, né? E frequentar espaços como esse é fundamental. E a reafirmação de que o governo do presidente Lula está no caminho certo em relação à política cultural. Então, o que nós estamos defendendo hoje é mais investimento, é ter dinheiro na ponta, nos pontos de cultura, para que a gente siga conectando a cidade e vai educando, né, a sociedade como um todo, entendendo que a arte e a cultura são dimensões fundamentais da nossa vida, porque um povo sem cultura é um povo que não conhece a sua própria história e não sabe para onde vai. Então a cultura é esse momento também da gente se ver, se reconhecer como um povo, e parabenizo aqui, né, ao espaço que segue sendo essa resistência tão importante aqui no Novo Gama. Muito bem. Obrigado, Ruth. Obrigado, Fabrício.